Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dev Talk. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, vamos sondar aí sobre gestão pública e os desafios da implantação de cidades inteligentes. Para falar sobre esse tema eu tenho um convidado especial aqui, Luiz Fernando Beck. Beck, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, a palavra está com você. Agradeço primeiramente o convite, de vocês, a oportunidade de estar aqui, conhecer a empresa, a recepção, tomar um café, pelo próprio nome. Então, muito obrigado pelo convite e a possibilidade de a gente conversar. As pessoas que estão acompanhando a gente, sempre quis falar isso, bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer e vai ser uma conversa muito boa. E minha formação é muito diferente, assim, Eu sou da primeira turma da ETEC Leme, aqui numa escola Paula Souza, para quem está vendo a gente fora do estado, fora do país, ouvindo e vendo. E eu sou formado em processamento de dados técnico, mas assim, eu nunca programei fora da escola, mas gosto, sei da importância disso. E aí eu fui para a publicidade, ainda na escola. Da publicidade, trabalhei também com a parte de design gráfico, me apaixonei por essa área. E depois eu abracei o marketing, principalmente o marketing mesmo no raiz, que é a estratégia. E profissionalmente trabalhei dando aula há 21 anos, tanto ETEC, FATEC, Anhanguera, aqui na nossa região também. E estou com uma coisa um pouco diferente agora, que é o cargo de vereador, nessa última. Sempre trabalhei com prefeituras, com consultorias, em planejamento de cidades também. E esse ano passado, na verdade, entrei como vereador. A possibilidade das leis, de discutir, de ver projetos, de acompanhar projetos, então isso está sendo muito rico. Então é uma formação muito diversa, E também uma pós que eu estou concluindo agora de gestão pública. Acabei interessando muito pela área de gestão pública, pela área de direito dentro da Câmara e estou estudando bastante sobre isso também. Que legal, muito bacana. Bom, acho que vai ser bastante produtivo esse bate-papo. Eu vou começar com uma primeira pergunta, Beck, para startar essa troca de experiência e conhecimento entre nós aqui nessa mesa. E a pergunta é, qual que é a importância da gestão pública para a sociedade? Perfeito, é uma pergunta-chave, uma pergunta que rende muita resposta, mas sendo direto, isso impacta totalmente na vida das pessoas, como as pessoas vivem a cidade. Então imaginar educação, transporte, saúde, segurança. Então como administrar esse recurso, você recebe recursos, você possui recursos, e como administrar que isso impacte da melhor forma na vida das pessoas. Então a gestão pública é ter esses olhos para a cidade, administrar esses recursos para a cidade realmente. E aí, como a gente até estava conversando nos bastidores, que como se chega para todo mundo. Então essa questão da equidade, da igualdade da população, isso é extremamente importante. Quando a gente fala no tema de Smart Cities, principalmente quando a tecnologia da informação vem sendo cada vez mais difundida através da sociedade, da parte toda da transformação digital, como e por que as cidades devem ser cada vez mais inteligentes? Por que isso impacta na vida das pessoas? Por que a gestão pública deveria cada vez mais estar preocupada com a cidade inteligente? Nossa, total, Bruno. Essa é uma pergunta assim também, Nós iniciamos com as perguntas-chave. Isso é bom que... Vamos desenvolver os temas. Vamos abrindo os temas. Mas assim, não é complicado não, Muita gente tem as teorias, tem todas as explicações, mas assim, por exemplo, a Dev, ela trabalha com as empresas, de vários níveis, faturamentos e tudo mais, com um sistema para gerenciar isso. Então é extremamente relevante para a empresa e muitas vezes situações legais para a empresa. Ela precisa ter aquilo, A lei precisa ter sobre os impostos, arrecadação e tudo mais. Para um município, imaginar Leme, Araras, para um município não é diferente. Você recebe um recurso e vai administrar esse recurso da melhor forma possível. A eficiência pública. E a tecnologia, que é a área que atua a Dev, é fundamental para que isso aconteça. Para que eu distribua da melhor forma, para que eu tenha controle do que está acontecendo, para que eu enxergue o município ali em detalhes. Eu imagino, já falei isso na Câmara, um sonho de um prefeito abrir um notebook e ter a situação do que está acontecendo no município ali, de pedir um recurso, muitas vezes estadual, federal, e esse recurso não seja somente ali pela amizade, esse recurso seja em cima de números.
Uma decisão técnica. Uma questão técnica. E entra na primeira pergunta, que é de forma eficiente, de como esses recursos chegarem para o cidadão. Né? Como esse recurso chega para o cidadão. Onde alocar o recurso, né? Onde alocar esse Eu acho que recurso. você começou falando um negócio que eu nunca tinha pensado por esse lado. Você estava falando, estava pensando. Realmente, uma empresa está preocupada com um sistema ERP para gerir N informações, e que até a gente falou no podcast anterior, são dados que transformam em informações, e as informações criam um diferencial cognitivo ou criam um norte, criam uma forma de você criar um KPI, ou até mesmo um QRI, um indicador de tendência, e analisar. Isso hoje na gestão pública não é uma realidade? Não é uma realidade, mano. É incrível assim no país. Lógico, a gente tem alguns exemplos, né, que falamos, né, Curitiba, que é premiada constantemente como cidade inteligente, né, um exemplo que nós temos. Temos Campinas, temos Presidente Prudente caminhando para isso. O próprio São Paulo também, né? São Paulo, até pelo tamanho, porque a coisa é tão grande, cresce tanto que não consegue, né, gerenciar aquilo, né, de uma forma coerente, eficiente, vamos chamar assim. Então, os municípios ainda, né, principalmente os municípios ali, você pega uma faixa acima de 100 mil habitantes, que é considerado um município médio no Brasil, que é o caso de Leme, as cidades da região, você não tem um sistema desse. É muito aleatório, você tem a contabilidade, você tem os valores ali, então, ó, em cima disso eu preciso, por exemplo, vou pegar um exemplo prático, né? Onde instalar uma área de saúde em Leme? Uma pergunta que eu vou fazer, como que se define um projeto de investimento sem informação? Sem informação, porque eu não sei onde a maior parte dos pacientes. Né? Uma região, você tem um número de crianças alto, você tem um número de idosos alto, que isso é uma tendência no país, no mundo, mas você tem uma região que tem essas condições, né? A distância, né, para o atendimento, uma prestação de socorro. Né? Então, qual a distância que tem que uma ambulância para ser atendido de um lugar para outro? Então, essas informações são extremamente relevantes para a tomada de uma decisão. E teriam, né, se você tivesse todo um sistema digitalizado, eficiente, você teria essa informação. Isso faz parte das cidades inteligentes, né? A informação é a base, né? É a base. Como é que você, uma das bases, vamos pensar, vou criar uma cidade inteligente, eu deveria planejar. Para mim planejar, um dos itens de planejamento seria a parte territorial. Sim. E eu acho que sem informação é muito difícil fazer isso daí. Sim. E como que hoje isso na prática acontece? As cidades que estão procurando essa gestão mais inteligente, elas estão procurando cada vez mais a parte tecnológica ou ainda estão engatinhando nesse processo? Elas já tiveram uma dimensão que a transformação digital é o key point, é a palavra-chave para isso, ou ainda não? Ainda não, viu, Bruno? O que eu tenho notado, lógico, tem os pontos fora da curva, né? Então pegar até a cidade de Campinas muito pela Unicamp, né, uma organização Inova Campinas também, que produz um evento todo ano, bem interessante. E você tem dentro da prefeitura muitos técnicos relacionados, estudando a área realmente. Então essa parceria entre universidade e poder público funciona muito bem. Mas hoje as decisões ainda são aleatórias, é trabalhar no escuro. Sim. Né? Hoje imaginar uma empresa trabalhar no escuro, por menor que seja, é impossível. Né? Ainda mais num período de pandemia, de guerra e tudo mais que a gente está vivendo, é impossível. Agora o município volátil, funciona. Né? É uma economia volátil. Sim. Você não consegue ter uma tomada de decisão dentro do município. Porque assim, cidade inteligente a gente fala muito assim, já fui em eventos, muitas prefeituras, né? Wi-Fi na praça. Sim. Tanto que para os técnicos da área, quando você vai a um evento, eles brincam muito isso, fazem uma brincadeira. Olha, gente, cidade inteligente não é Wi-Fi na praça. Um semáforo inteligente, uma iluminação inteligente. Entendo, beleza, eu acho que isso é parte do processo. Sim. Mas não é o principal, né? Quando a gente fala, por exemplo, em território, é uma das coisas que a gente sempre vai buscar. Mas uma parte de inteligência na parte territorial passa por centros de inovação, passa por itens que você tem fomento essa inovação. Até porque eu acho que os stakeholders, que são universidade, o empresariado em geral, o próprio público, eles estão interessados nisso daí. E eles têm que ser parte do movimento. Como incluir esse pessoal? Como chamar isso? Olha, Bruno, eu acredito que seja a parte mais difícil assim, olhando, né, estudando, a parte mais difícil de implementação de um início de cidade inteligente. É entender que você tem um ecossistema, né? Você precisa das escolas, das universidades, das empresas, das associações, né? Você tem das empresas de tecnologia. É uma união, porque assim, se falar, é um plano de governo, eu vou fazer, né? Então, existe o prefeito, existe a Câmara, eu vou colocar um decreto, vou criar uma lei para isso. Vai estar no papel, né? Mas isso não vai funcionar.
Eu preciso realmente, né, dessa união dos vários atores da sociedade para que isso realmente aconteça. Então vai entrar com a parte de tecnologia, nós temos que incluir a periferia nessa situação. Que ainda está lá no começo da transformação digital. Está no começo da transformação, então áreas, questões de segurança pública, escolaridade, né? Então o perfil dos alunos daquela região, daquelas regiões, já que está falando muito em território. Então eu preciso que haja uma união. E essa união a gente sabe que é difícil. A gente tem questões polarizadas, políticas, brigas, setores, interesses pessoais. Sim. Então é a busca disso. É muito conflito, né, Bruno? Muito conflito. A gente vê em Campinas. Campinas já vi alguns eventos que o pessoal fala assim, poxa, olha o que é Campinas, próximo São Paulo, um aeroporto internacional, né, os condomínios, a infraestrutura que nós temos, a localização que nós temos, né, o ecossistema, e muitas vezes estava tudo desarticulado. Sim. A Unicamp está fazendo isso com o Inova Unicamp, existe um grupo, uma associação que é a Inova Campinas. Eu estou pegando esse exemplo porque já é uma realidade, né? Isso realmente está acontecendo. Leme hoje tem uma iniciativa nesse aspecto? Leme está começando a se preocupar com isso hoje? Ou ainda estamos lá no começo? Estamos ainda pensando? Tá sim, Bruno. Tem início, principalmente a associação comercial, né? Com a questão a gente estava comentando da Codel. Eu acho um estudo são pessoas sérias, um estudo muito sério, né, sobre isso. Não existe ainda, eu acredito, até você pode falar melhor do que eu sobre isso, mas uma articulação das empresas de tecnologia. Mas Leme tem um campo. Leme, eu acho que eu acho que ainda não acordamos ainda. Somos várias empresas de tecnologia aqui. Eu ainda defendo que Leme tem um potencial de tecnologia absurdo. A gente fala São Carlos, que está aqui do lado, está 100 km aqui. A gente fala Campinas, que está 100 km. Mas Leme tem um potencial muito grande. Nós somos em várias empresas de tecnologias na cidade, com profissionais excelentes e uma capacidade de criação muito alta. Embora eu acho que são vários esforços, meio que cada um indo para um lado ainda. Sim. Deveria ter uma união muito melhor, muito mais uniforme, que traria resultados para todas. Mas eu acho que ainda não existe. As tecnologias ainda estão indo cada um para um segmento. Tá puxando, como você falou. Eu uso muito o exemplo de puxar, cada um puxando a corda para um lado. Sim. A gente tem o desperdício de energia, né, realmente. E eu acho que aí, já que estamos entrando nesse assunto, mas são vários pontos, né? Nós estamos falando de Leme, por exemplo, com uma escola técnica que tem cursos excelentes. Aí nós estamos falando aqui em Araras, do lado, de Afatec, onde você deu aula. Também com cursos excepcionais. Estamos falando em tecnologia, estamos falando em gestão. Lá em Anguera, está aqui em Leme também, com diversos cursos. Não sei se hoje ainda tem curso de tecnologia na Anguera, vigente. Sim. Mas tinha, eu me formei na Anguera, ciência de computação. Então, assim, eu acho que Leme tem um potencial muito grande porque, primeiro, está num eixo fantástico da economia, extremamente logisticamente falando, é excepcional. Então, se a gente olhar, a gente tá Leme, Pirassununga, Araras, e a hora que a gente começa a expandir um pouco mais, num raio de 50 km, que é perto, 50 km, estamos falando em 30 minutos de carro, Sim. Tem um vasto potencial de mão de obra e uma vantagem enorme, logística. Então a gente está 45 minutos do aeroporto. Sim. E às vezes o cara que está em São Paulo demora 1h30 para chegar no aeroporto. Para chegar no aeroporto e olha lá, ainda trava aquele desespero que a gente vê. Eu acho que falta um pouco de união nesse aspecto. Mas Leme tem um potencial muito grande em tecnologia. Sim. Eu acho que se a gente está falando de vários pontos, pilares aí para a cidade inteligente, a parte de tecnologia, eu tenho certeza que as empresas dariam conta. Sim, toda a infraestrutura. Essa é a união, né? Então nós temos as peças, né? Montar o quebra-cabeça, que não é fácil, mas assim, são muitos fóruns, muita conversa. Realmente assumir, eu sei que é difícil esse começo, mas todos ganham, né? Todos ganham. A gente vê algumas situações, por exemplo, que não são da área de tecnologia, envolve, lógico, tudo hoje é tecnologia, mas tem, por exemplo, cerâmicas em Porto Ferreira, né? Capital da cerâmica, ganharam um selo, uma certificação da cerâmica de Porto Ferreira. Você tem áreas têxteis dentro do estado. Então isso traz muita vantagem, esse reconhecimento traz muita vantagem, esse selo traz muita vantagem. A gente fala muito em tecnologia da informação, mas a gente tem que falar também em tecnologia da comunicação, né? Sim. Hoje, quando a gente fala em estrutura física, estrutura mesmo, cabeamento, linha telefônica, suprimento energético, hoje isso é um problema ainda? Porque não adianta a gente falar em cidades inteligentes se a matriz energética nossa não é adequada. Aí vamos falar, beleza, vamos para energia limpa. Ok, estamos vendo a Europa, a gente estava até comentando agora há pouco. A Europa está penando agora, tem uma matriz energética extremamente mais adequada à energia limpa, mas agora, com a falta de fornecimento de gás, está tendo que recorrer a carvão e etc.
Isso ainda é uma barreira para cidades inteligentes ou não? Ainda é uma barreira. Porque, assim, justamente por elas não terem esses números na ponta do lápis. Entendi. Né, de consumo, quanto que aumentaria, né? Se você chegar hoje numa prefeitura, provavelmente, não só Leme, mas assim, no interior de São Paulo, que a gente estava comentando, da estrutura, muitas vezes você não tem essa informação ali na ponta do lápis. E o que isso é relevante? Né? Eu tenho a informação, tenho os dados, eu posso chegar até aqui. Para eu poder crescer, eu preciso de mais. Eu preciso reestruturar, preciso crescer até ali. E muitas vezes o empresário não tem essa informação, o grupo não tem essa informação. Hoje, a gente até estava comentando, né? Eu fiz um trabalho, meu trabalho de pós-graduação foi sobre a atração de empresas para o município de Leme. Eu fiz fora, fiz em São Paulo, mas pegando Leme. Mas assim, essa estrutura hoje ainda a cidade está muito baseada em quê? Terreno. É uma coisa assim dos anos 90, que Leme, inclusive, é a lei do PROIND, se não me engano, 92. É a mesma lei, que lógico tem algumas emendas e tudo mais, mas a mesma lei. E você está preocupado em fornecer um espaço, lógico que é importante, mas um espaço de terra. E aí quando você entra assim, olha, o que eu tenho a minha estrutura viária? Olha, o que eu tenho no município? Educação para as crianças, quais são as escolas? Porque um diretor de uma empresa, um executivo, ele vem com isso. Claro, ele está preocupado com o filho dele, com o funcionário, com diversas coisas. Com diversas escolas, né? Qual a união, quais os cursos, né? Como que eu posso acessar a escola para buscar esses alunos? Então ele está preocupado com esse ecossistema para que a coisa realmente funcione. Então quando a gente, para voltar, para não fugir da pergunta, da matriz energética, de infraestrutura, internet, existe. Teve uma expansão. Eu, por exemplo, moro aqui perto, na rua que dá acesso ao fórum de Leme, acho que 200 ou 300 metros do centro, um pouquinho antes da ponte ali, e até antes da pandemia eu não tinha cabo de fibra. Né? Então tá ali fora toda a estrutura do município, tal, próximo da escola técnica, próximo da faculdade, né? Tudo assim uma distância muito próxima, 500 metros eu acredito no máximo. E eu não tinha. Na minha casa até hoje eu tenho dificuldade com o sinal de telefonia. Eu consegui esse ano, então, aliás, acesso à fibra. A fibra. Eu moro a 1 km daqui da DevCoffee, eu tenho dificuldade com acesso a sinal de 4G, 3G e de telefone. Tem. O meu, apesar que é uma operadora que não funciona tão bem, né? Mas mesmo assim, eu vou para os lugares, eu fico assim, as pessoas perguntam, porque hoje o WhatsApp é tudo imediato, né? Beck, você não me ouviu, você não atendeu, você não recebeu, o que aconteceu? Estava sem sinal. Né? Então a gente tem essa dificuldade nos municípios. Lógico, a pandemia acelerou, mas assim, tá tudo pendurado no fio. Vira e mexe, um caminhão leva um fio lá. Quando eu estava em home office, parava. E eu desesperado, quando eu estava com aula na ITEC, né, que era só EAD, ligava para... Parecia mentira, né? Ligava para a coordenadora e falava, tô sem internet, vou passar alguma atividade para os alunos no 4G. Né? E, toda semana, mas é o caminhão que passava. Porque a estrutura que foi instalada rapidamente, altura, não tem padrão nenhum, né? Ô Beck, uma dúvida agora, puxando mais para a implantação de cidades inteligentes. Existe aí duas frentes. Uma cidade que nasce inteligente, planejada, planejamento prévio, e existe aquela cidade que tem que existir um estudo das maiores deficiências para implantar essa inteligência. Certo. Fazendo um paralelo com Leme, a nossa cidade hoje, qual que é o maior desafio nessa implantação? Existe um desafio nessa implantação? Existe. Uma ótima pergunta, né? Uma pergunta bem pontual, incisiva. Eu acredito, né? Eu penso que seja a melhor forma é adotar, entender o que é a cidade inteligente, né? Para o ecossistema, para os vários departamentos, empresas, associações, escolas. E qual a finalidade dela também? Qual a finalidade? No caso é melhorar todos os pontos para a sociedade, para o cidadão, né? Perfeito. É o que eu falei hoje. Porque quando você não sabe o caminho, qualquer lugar serve, qualquer direção serve. Porque se chegar aqui, por exemplo, a gente conversando, puxa, bate-papo, assim, vocês terem convidado e puxado esse tema, já é uma iniciativa, né? Iniciativa da empresa, uma iniciativa de vocês. Então, por exemplo, já é um início. Então a gente debater isso com fóruns, né? Toda aquela situação de preparar o terreno, né? De não começar do alicerce. A Leme vai ter uma internet, foi até promessa de vários governos, da internet pública e tal, mas para quê, né? Para acessar o quê? A prefeitura não tem um aplicativo ali que rode 100% no celular, na estrutura. Então, para que internet? Né? Para acessar as redes sociais, que é importante, mas importante muitas vezes como lazer, como educação, né? Mas como a cidade, estrutura mesmo. Então, a gente tem essa dificuldade ainda, né? E Leme eu vejo muito nessa parte de início, de estruturar a educação mesmo. Da importância disso e começar projetos, buscar parceiros externos. A gente tem parcerias do governo, né? Existe a lei da cidade inteligente específica para isso,
fontes de recursos. Então, realmente um estudo. Impostos também, né? Impostos. Fiscais e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que seja o caminho. Eu acho que quando a gente fala, um dos principais objetivos da cidade inteligente está olhado de uma forma humana e sustentável. Sim. Humana porque visa buscar uma melhor qualidade de vida para o seu cidadão. Sim. E na parte sustentável, porque envolve uma matriz de vários aspectos, desde inteligência energética, otimização de recurso, reaproveitamento de hídrico e ambiental e assim por diante. Mas um ponto fundamental para isso é entender que uma cidade, na minha concepção, uma cidade inteligente hoje, ela atrai investimentos. Ela atrai investimentos porque você tem, de uma certa forma, maior qualidade de vida das pessoas. E a pandemia deixou isso muito à flor da pele. Sim. Muita gente que achava que dependia de um lugar físico para trabalhar e que o escritório lindo, maravilhoso na Paulista era o que deixava ele num aspecto extremamente importante. Ele começou a perceber que qualidade de vida para buscar o filho na escola, não mais perder tempo no trânsito, ter capacidade de acesso a N recursos. Isso mudou a vida dele. Então, eu acho que quanto melhor, mais otimizado esse recurso na cidade, mais fácil é atrair investimento. Ou estou errado? Certíssimo, certíssimo. Concordo plenamente. E a gente já vê isso acontecendo, né? Então, muitas vezes foi estudar fora, acabou ficando em São Paulo, Campinas, e ficar em casa e voltar para o interior, viu que é possível. Né? Existe vida. Existe vida, né? Então, essa qualidade de vida, esse equilíbrio, né? Principalmente com os mais jovens, isso vem ocorrendo bastante. Então, sem dúvida, esse chamariz, esse selo, essa certificação, ser chamada de cidade inteligente, é um atrativo enorme. Né? Muitas vezes maior do que, olha, eu vou te doar um terreno. Né? Então, olha, você pode vir para uma cidade inteligente. Né? Na sua cabeça forma uma série de associações positivas. Olha, eu vou dar um terreno. Isso nos anos 90, aconteceu muito, acontece ainda, é viável. Mas, assim, é o motivo que muitas vezes a empresa vai para um outro estado. Né? A gente tem que lembrar, claro, indústria é um pouco diferente, né? Mas quando a gente fala em tecnologia, muitas empresas estão adotando um modelo home office, outras modelos híbridos. Sim. E cada vez mais o espaço físico requer menor importância. Sem dúvida. Então, se a gente pensar que tudo resolve na base do terreno, as empresas que teoricamente não são indústrias, que dependem de estações físicas e máquinas enormes, elas vão procurar cidades que agregam valor para essas pessoas. Sim. E estamos falando daí sim, qualidade de vida, uma praça com uma atividade física, com uma arborizada, com recurso otimizado. E não é só mais, eu quero viver num grande centro. Isso mudou, está mudando. Sim. E é interessante, depois que começa a conversar, Bruno, vão surgindo ideias, né? Eu vou viajando aqui, eu fico olhando. Você imagina situações assim do empresário vir para Leme. E um dos quesitos bem interessantes da cidade inteligente é a eficiência, a transparência. Uhum. A transparência, né? Que a gente vê tanto no Brasil, a questão no mundo, mas no Brasil, corrupção. Então você começa a inserção da sua empresa, né, dependendo do perfil dela, dentro de uma empresa que tem, do município que tem esse contexto, faz toda a diferença. Entra no marketing dela também, entra no selo. Né? Ela entra, olha, tem uma empresa X, né, vamos imaginar a Leme, que tem um perfil que a gente estava até comentando de churrasqueiras. Olha, é uma empresa de Leme, então ela tem uma certificação. Existe uma qualidade, existe uma transparência. Né? Igual quando nós falamos de um vinho de uma determinada região. Claro. Né? Ou mesmo da cerâmica de Porto Ferreira, que vem trabalhando muito para isso. Eu morei 11 anos em São Paulo, com o Murilo, que é o meu sócio, e nós voltamos para Leme por opção, não foi porque a gente tinha que voltar. Isso aconteceu muito antes da pandemia. E num primeiro momento, você sente o impacto, porque você está acostumado com São Paulo, eu morei em São Paulo, então você está acostumado a não ter tudo, 24 horas, então... Só que a hora que você volta, você começa a ver que o interior tem vida. Sim. E essa vida, ela te poupa vários tempos. E esses tempos você acaba utilizando para outras coisas que talvez lá atrás você não dava tanta importância. Então, e Leme, de certa forma, o que nos motivou a voltar para Leme, basicamente foi logística, foi qualidade de vida, foi a facilidade de transporte em si. Beleza, nós usamos transporte público, mas é uma fácil forma de se locomover dentro da cidade. E um terceiro aspecto que era bastante importante para nós é que Leme já estava começando lá atrás a se preocupar com movimentos como o Codel, outros movimentos, mas pensando no futuro em formação de mão de obra. Para nós é importante, a nossa empresa é uma empresa que depende de mão de obra nato. Então não existia ainda, vamos fazer híbrido, por mais que a gente já usava muito esse modelo. Mas lá atrás,
Anhanguera, escola técnica, Perfeito. FATEC. Lembra quando tinha a história de talvez a FATEC vir para Leme? Sim. Então isso nos motivou a vir para cá. Então Sim. é um conjunto de coisas. Que entra no ecossistema, né? E aí você espreme esse ecossistema que você precisa, né? Você tem o que você precisa em mãos, né? Tem o espaço, como nós falamos, território, tem a rodovia Anhanguera, esse acesso ao aeroporto, ou até mesmo o transporte rodoviário dentro do estado de São Paulo, né? Você tem ônibus a cada 30 minutos indo para São Paulo e dividindo para o Brasil, né? Mesmo que seja o transporte rodoviário. Sim. Então você tem uma série de quesitos ali, de requisitos que, poxa, vou pensar em Leme como uma possibilidade. E aí espreme tudo isso, como o Bruno falou, qualidade de vida. Né? Que as pessoas estão buscando cada vez mais isso, né? Seja para os filhos, seja para o empresário, de poder fazer um EAD numa universidade de renome, né? De cursar na sua casa. na sua casa, né? Peck, uma coisa que eu vejo muito pouco falando quando a gente lê sobre cidade inteligente, mas uma cidade inteligente, ela tende a ser menos violenta? Tem de ser menos violenta. Né? Um dos problemas da violência são, assim, o olho. Onde não tem pessoas vendo é onde acontece a violência. Isso é um princípio, assim, tem até a teoria das janelas quebradas, Nova York, fizeram uma pesquisa da área de psicologia nisso. É justamente assim, por exemplo, né, à noite, o que é complicado? Leme é uma cidade pequena, média, porte, como eu falei, mas está ali, né, comparado com São Paulo, é pequena. Quantos habitantes a gente tem mais ou menos hoje? 105 mil habitantes. Daí agora com esse censo... Estimado já... É uma estimativa do IBGE. Do IBGE, tá. Do IBGE. Daí agora a gente tendo o censo, Vai né, ter um a gente número vai fechado. ter um número Eu fechado. achava que era mais, achava que era umas 125. Eu achava também. Em torno de 105, é uma estimativa do IBGE mesmo. Né? Então, acima de 100 mil já é considerada, de 100 mil a 400 mil, é considerada médio porte, se não me engano. Então, a gente está ali na bordinha, né? Pequena e médio porte. E aí, o que acontece? Né? Você pega a região central de Leme, no final de semana, onde você só tem alguns comércios, alimento, restaurante. Então, é considerado uma área violenta, tem assalto. Quantas vezes a gente já viu, teve amigo, teve a TV assaltada, o cara com uma TV de 42 polegadas andando embaixo do braço nas ruas principais. Né? Tá na rua onde tem a guarda e tal. Então isso é natural. Onde não tem o olhar, tem a violência. Onde não tem. E o sistema de cidades inteligentes proporciona, por exemplo, um dos itens, monitoramento por câmera. Né? Então, câmeras inteligentes que conseguem verificar, conseguem aproximar. Não é só uma câmera instalada ou aquelas câmeras que a gente tem nas casas. Né? Tanto desse amigo aí que foi interessante que assaltaram o comércio dele, uma TV, ele pegou a imagem de TV de várias casas que mostrava o cara caminhando tranquilamente com uma TV de 42 polegadas embaixo do braço. Né? São leves, né, essas TVs, mas isso aumenta a violência. Onde você não tem os olhos, você tem a violência. Né? Cara, aí eu vou fazer uma pergunta provocativa, né? Dados que se transformam em informações podem gerar uma análise extremamente analítica e um entendimento muito vertical na onde você tem o problema e como resolver ele. Certo. E eu te falo pela experiência minha em gestão, pela minha experiência em empresa, em RP. Um bom relatório, um bom BI te dá uma visão que às vezes nem 50 mil óculos colocados na cara enxergaria. Minha pergunta é, se uma cidade é inteligente e eu passo a ter informações e monitorar isso tudo, não é uma válvula ou uma forma com que o político pode usar para uma reeleição ou para mostrar um bom serviço? Não, ou isso, ou eu ia provocar, ou isso pode ser uma arma complexa para ele, porque vai evidenciar problemas que não às vezes querem ser resolvidos. Então, sinceramente, é uma provocação. As duas coisas, né? Eu entendo, assim, por estar na política, muitas vezes, né? Porque tem que interpretar, né? Tem que analisar aqueles dados, aquelas informações, não tem como. Mas um dado, uma informação só meramente exposto não é nada. Não é nada, tem que interpretar. Né? Tem que interpretar. E isso pode se tornar um problemaço, né? Pode se tornar um problemaço na gestão pública, porque você tem que abstrair. São aqueles grupos de interesse. Qual que é o interesse do executivo? É a qualidade de vida da população. Sim. Independente da área, de opção sexual, de raça, independente disso. Com certeza. Né? Então, de você interpretar e colocar em ações, né, resolver aquele problema. O que era um achismo, com os dados e informações, eu realmente encontro. Né? Tem o BI, interpreta, tem gráfico lindo, faço uma reunião, apresento para banco, para investidores, olha, tenho essa deficiência e preciso resolver. Então, isso é claro. Né? Então, dele ser transparente e abrir tudo que deve ser resolvido realmente. Né? Porque não resolve, tem os dados, eu vou resolver esse problema e vou deixar esse. Esse eu não acredito.
Esse aqui eu acho que vai me fazer mal, eu não vou divulgar. Não vou divulgar. Pessoal, fazendo um paralelo, né, com o que você está falando, faz sentido total, né? Vamos pensar em Estados Unidos, na época do problema financeiro que teve, nas instituições financeiras. Criou-se SOX, Sarbanes-Oxley. Sim. Um dos grandes objetivos do Sarbanes-Oxley é um framework que gera transparência das informações. Sim. E isso, por incrível que pareça, várias instituições que adotaram, que tiveram que adotar pelo modelo americano, passaram a ter muito mais investimentos, e incluso os que tinham problemas de compliance. Sim. Isso será que não aconteceria o mesmo nas cidades? Então eu tenho uma administração pública transparente, esses são os problemas que eu tenho, esses aqui são os que eu tenho de melhores indicadores, esses são os piores, meu plano de trabalho é esse, preciso de investimento. Será que aí não é uma das formas de atrair investimentos para a cidade inteligente? Acredito perfeitamente. Perfeitamente. O problema ali, você encontrar o problema e mostrar ele com números, não no achismo, é uma oportunidade de investimento enorme. Tanto de investimento privado, de empresas como oportunidades, a gente tem várias leis, por exemplo, saneamento básico, Claro. né, do setor privado, como também do setor público. Então, vai discutir com o município, no caso, vai discutir com o governador, você tem todos os relatórios, todo o BI, todas as informações ali, com datas, horários, seja na área de saúde, por exemplo, atendimentos, população daquela região. Então, assim, você, para buscar esse recurso, ou recurso com Inova São Paulo, BNDES, né, de taxas de juros bem reduzidas, ou a fundo perdido, que seja. Então, para solucionar, encontrei o problema. Nossa, é um problema, realmente, mas com esses dados, eu não vou ficar só discutindo, não vou usar só em campanha, por exemplo. Né? Não dá direito do político usar aquilo só em campanha. Tem que ser resolvido. Eu posso acessar o segundo tripé aí, você fala no tripé, mas o segundo base aí da cidade inteligente, que seria otimização de recurso. Sem Então, dúvida. eu tenho informação, otimizo o recurso, melhora a qualidade de vida, atrai investimento. Esse investimento eu me baseio em tecnologia da informação e em tecnologia como IoT, o que for, para automatizar o que eu posso. Então, sei lá, aí sim, vamos partir iluminação pública inteligente, lixeiras inteligentes, aproveitamento de água. Mas é um conjunto de coisas, é um ecossistema, né? Não é um negócio simples. É um sistema, e assim, a dificuldade de muitos municípios ou de alguns executivos é entender esse ecossistema, e o ecossistema é formado por atores. Sim. Diversos atores que a gente estava falando, discutindo, onde eu enxergo hoje como o ponto de sucesso, ponto-chave de sucesso, mas também é o ponto de maior dificuldade dos municípios, né? Para ter essa união e para entender isso. Você falou de coisas importantes, né? A gente discute iluminação pública, que é do município, o município tem que gerenciar isso, né? De alguma forma. A questão da água, que é um problema praticamente para todos os municípios aqui próximos da gente. Então é uma forma de estar administrando, mas olha quantos atores em pouco tempo. Desde o acesso à internet, desde a eletricidade, desde o trânsito. Nossa, lembrem, as pessoas já estão, né? Bruno vem de São Paulo, mas estão reclamando aqui do trânsito, com razão. Sim. Hoje eu estava na Padre Julião no escritório, lá saí um pouquinho, lá tinha um caminhão guinchando outro caminhão. E eu olhei a fila estava ali depois da Saicil até lá o início da Padre Julião, ali perto do prédio e tudo mais. Então você olha, uma região central, 10h30 da manhã. Ah, mas Beck, é um detalhe e tal, mas isso acontece com frequência. Não tem dúvida. Você pega Leme sábado de manhã, tenta ir no centro sábado de manhã. Você fala, cara, eu tô em São Paulo, eu demoro... Para nós que estamos no interior, mas demora 15 minutos para cruzar 29 de agosto. Ah, mas é pouquinho. Não, mas para Leme é sei lá, 1,5 km de rua. Então você fala, realmente, não tem... Do carro, e as pessoas trabalhando, né, de manhãzinha. Hoje eu voltei, depois de muito tempo, caminhar de manhãzinha muito cedo. Só de bicicleta atravessando a cidade ali, e o transporte público, né, eficiente, que funcione realmente, muitas vezes. Poxa, eu fico olhando ali, o cara, tanto homem como mulher, né, braçal, os condomínios, né, que vão criando ao redor do município. Poxa, a pessoa chega para trabalhar, volta para casa, você atravessa a cidade, né, de bicicleta. Além de ser bicicleta, de ter a possibilidade de um transporte público eficiente, essa questão mesmo desse cidadão, né, ter acesso às informações, saber ali como chegar, ter toda a questão do transporte. Né? É que muda a forma de ver a economia. Né? Ainda, infelizmente, é assim, não se enxerga a economia baseada em conhecimento. Sim. Ainda a maioria das pessoas acredita que economia basta ver números, basta ver inflação e beleza, vamos gerar emprego e ter uma cidade que tem muito emprego, muita indústria e tá tudo bem. E na verdade não é bem isso, né? Já mudou. Hoje, economia baseada em conhecimento ela é base para que você possa criar e sustentar esse crescimento de forma contínua. Porque senão você tem um boom, podemos pegar aí exemplos práticos.
cidades americanas que estavam baseadas na indústria automotiva. Sim. Quando a indústria automotiva teve uma mudança de paradigma, as cidades viraram cidades fantasmas. Sim. Então não basta você ter uma economia pujante, você tem que ter uma economia baseada em conhecimento que ela propaga ao longo do tempo. Né? É complexo, não é assim. E até com base nesse comentário seu, Bruno, eu vi essa semana uma notícia que até 2024 a projeção de crescimento de cidades inteligentes no Brasil é de 23%. A minha dúvida é, Beck, esses 23% é factível ou a gente precisa olhar com mais atenção, com mais cuidado para esse crescimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Que é factível, né? Indo direto assim ao ponto, por quê? A partir do momento que você tem um terreno para ser desbravado, né? Você tem muitas ações, muitas atividades dentro do poder público que elas são complexas, mas são gerenciadas por sistemas frágeis, não ter transparência, não ter conexão. Então, a partir do momento, tem muita goteira acontecendo no encanamento. A partir do momento que você arruma essa infraestrutura, que é esse cano, vamos chamar assim, então você ganha uma eficiência muito rápida. Né? Você consegue uma eficiência muito rápida. Então esse dado, essa porcentagem eu não tinha exatamente, mas eu acredito, pela tecnologia, pela união dos processos, pela transparência dos processos, consiga chegar sim. Legal. É possível. Em contrapartida, a população mundial. Eu vi essa semana também que nós estamos chegando próximo dos 8 bilhões de população mundial no mundo. A cidade inteligente não se torna uma necessidade para a população? É um passo adiante, é uma evolução que acredito muito, né? É quase que automático, né? Você imagina uma estrutura, vamos pensar uma família que ela aumenta, que ela passa a ter filho em faculdade, ela passa a consumir alimentos diferenciais, ela começa a viajar. Então a gente tem uma demanda do quê? Que seja um Excel ali bem montado, estruturado para a gente gerenciar o orçamento da casa. Coisa que tinha ali um casal, que você ia... Quanto que sobra? Quanto que falta? Você ficava assim no final do mês. Mas a partir do momento que você tem uma estrutura familiar, até o número de pessoas maior dentro de uma família, você passa a ter um Excel, baixa uma planilhinha da internet e tal, para gerenciar aquele orçamento. Isso pensando numa casa, numa família. Agora imagina no município, né, uma estrutura do município, então, das demandas que nós falamos, segurança, transporte público, saúde, educação, né, a necessidade de ter isso. Então é praticamente natural. O que eu vejo é que tem assim muitos municípios, muitas vezes, até que atrasa isso ou realmente não entender a importância disso dentro do município. Ou às vezes até um atraso, aí é outra polêmica, né? De deixar aquilo como que está, né? Sim, a governança digital, o governo digital tem se tornado cada vez mais crucial. Sim. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, aí tudo que a Receita Federal tem disponibilizado de serviço online, praticamente antigamente você tinha que ir na Receita Federal para resolver um problema de imposto de renda. Hoje é tudo no ECAC, tudo digital. Você acha que essa transformação digital do governo, ou cada vez mais o governo está preocupado com o governo digital, é um dos cliques para a transformação digital ou não? Para a transformação digital, não, desculpa, para a cidade inteligente ou não? Sem dúvida. Está muito no campo do acompanhamento dos impostos, né, das empresas e tudo mais, na arrecadação. Que o Brasil, se não me engano, é uma referência mundial dentro desses modelos, né, de imposto de renda e tudo mais. Tudo. Se a gente pegar hoje a inteligência que existe, a gente que mexe com a RP, mas a inteligência que existe na nossa escola eletrônica, em SPEDs, cara, é fantástico. Assim, tem como controlar e como acompanhar. É uma referência, né? Uma referência. Então, assim, partindo disso, e as leis, existem várias leis, né? Leis da inovação, lei do governo digital. Sim, verdade. São várias leis que a gente começa a pesquisar, de vez em quando eu abro lá para uma pesquisa, para algo na Câmara, está aberto várias oportunidades. Né? Então, tanto para o setor público, para o setor privado, entra de novo naquele campo da consciência. Olha, existe isso, existe a possibilidade, existe até isenção, estímulo para que aquilo funcione, ou até alguns prazos para que aquilo funcione realmente. Então esse acompanhamento da lei também é fundamental. Eu acho que inovação ela é algo que tem que ser começado. Sim. Se você só pensar e ficar pensando, não sai do papel. Então acho que o governo digital é uma base para isso. Embora o próximo passo teria que ser pensado na governança corporativa também digital. Com dados, com informações e assim por diante. Não basta a gente simplesmente pensar, vou fazer uma transformação digital na gestão pública e naturalmente vem uma cidade inteligente. Eu acho que não. E tem que fazer um envolvimento entre todo mundo, sociedade, iniciativa privada e também queira ou não queira envolver as demais autarquias públicas, porque sozinho não se faz, acredito eu. Perfeito. Existe incentivo federal para isso?
ou estadual para isso daí? O governo estadual e federal eles estão preocupados com isso ou não? Estão assim, e é aquela história assim, ruim de falar, mas sabe aquela lei não pegou, o pessoal não teve conhecimento daquela lei, né? Que quem tem amigos gringos falam, mas como assim, né? Existe a lei e as pessoas não estão cumprindo, né? Então são as jabuticabas, né? Coisas brasileiras, né? É verdade. Mas existem as leis, inclusive incentivo para o funcionalismo público, né? Você falou uma coisa extremamente importante, que as pessoas falam, nossa, mas cidade tal, o colaborador público, o funcionário público vai perder vaga. A gente sabe aquela coisa ludista, né? Vamos queimar as máquinas, vamos parar tudo que isso vai tirar emprego. Pelo contrário, é muito mais, né? Você tem todo um pessoal de back de escritório, né, atendendo isso, acompanhando os relatórios, produzindo os BIs, informação, relatórios. Então é extremamente importante que tenha esse colaborador e o governo estadual e federal tem estímulos para isso. Eu acredito que falta muita coisa, mas já existem a lei da inovação, por exemplo, que é uma lei, se não me engano, para ter uma ideia, um parâmetro, 2004, né, você tem uma lei da inovação. Ela detalha muitas etapas, né, muitas atividades a serem cumpridas. Tem a lei do governo digital, né, que tem muita gente reclamando que hoje passou a ser digital, tem que imprimir ainda muitas coisas, né, mas as escolas têm documentação, processos, né, de estar digital. Então, de certa forma, existe o início de um estímulo para isso, né, importante dos governos. E para chegar no município, que é o último ator, né, onde isso vai acontecer, acredito eu. Né? Então, até por conhecimento mesmo, de entender da importância, de novo, da cidade inteligente, da cidade digital e tudo mais. Como fazer ou como sensibilizar para que a sociedade também seja inovadora, para que a sociedade esteja preocupada com essa inovação? Porque na prática é fácil a gente falar, talvez, numa sociedade ou num caráter social de uma renda melhor. Quando a gente vai a mais baixa renda, talvez exista uma dificuldade maior para as pessoas entenderem, por exemplo, que o governo está preocupado, ou o prefeito está preocupado com uma cidade inteligente. Para que uma cidade inteligente se eu não tenho comida na mesa? Sim. Mas na prática, a comida na mesa vai ser reflexo de transformações que estão ocorrendo nesse aspecto todo. Sim. Como sensibilizar a sociedade para que ela busque e para que ela cobre, de certa forma, uma cidade mais inteligente ou como seja uma sociedade mais inovadora? Primeira coisa, sempre, educação. Então, a gente nas escolas, no ensino municipal, né, que você tem o ensino inicial, né, municipal, e você debater esse assunto. Não, eu não vejo como uma matéria, como muitos colocou, né? Eu fiz na ETEC empreendedorismo quando estudei lá. É mais que uma matéria. É mais do que uma matéria. Realmente. Então, essa integração de mostrar para isso e para a população, e claro, eventos como vocês estão fazendo hoje. Né, esse convite, essa proposta de debater, até de uma forma mais soft, a gente está conversando, discutindo, já é um trabalho de divulgar, de mostrar isso para as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa à noite ou vai sair para uma caminhada, está ouvindo esse podcast, está pensando nisso, está refletindo. O cara olha um poste ali, tem luz acesa de dia e de noite está queimada, está apagada. Eu vejo muito isso. Entendo. Então, você conectado, iluminação pública, a gente vê que é uma cidade inteligente mais fácil, mais factível. Sim, você olha e fala, recurso, né? É recurso, né? Você vai lá, então o que acontece? Emite um sinal, tem toda uma inteligência ali que vai lá e troca a lâmpada. Hoje de manhã eu estava vindo para cá e estava escutando a rádio e estava falando sobre o aumento que a SAICI vai repassar agora na água. E é o que você está falando é totalmente inerente. Não sei quanto se gasta o número de energia elétrica, mas é um valor bastante alto que a SAICI gasta. A pergunta né, se eu tenho uma cidade inteligente, quanto eu poderia estar economizando nesse aspecto? Por exemplo, uma bomba que fica ligada à toa, uma bomba que se queima, uma iluminação pública, uma otimização de recurso, talvez uma distribuição de água mais inteligente, com menos desperdício, né? Então, cara, realmente parte da sociedade também, não é só do poder público. Né? Sem dúvida, de acompanhar, né, de ter via uma coisa bem simples, mas interessante, aplicativo de você acompanhar, igual os gastos, né? Então a maioria, não todos, né, mas a maioria acompanha lá os gastos do cartão de crédito, tem até gráficos, tudo, né? Tem um BIzinho ali que você vê, olha, supermercado, transporte, combustível, quanto que gasta. Então o cidadão ter isso aí de água também na casa dele, o controle, a prefeitura ter esse controle e verificar tudo de forma automática, né? Na própria captação de água. O que é viável? Hoje gasta tanto de energia. É o nosso histórico de consumo nos últimos 10 anos. Será que a captação de energia solar, lá no ambiente da captação de água, que é um terreno enorme ali, será que o investimento é viável? Quanto custa a BNDES? Quanto que é o juro? Então, para o município, que é um investimento. Claro.
como a gente calcula tudo ali para fazer em casa, né? Comprar uma tinta, colocar energia solar, compensa, não compensa, quanto tempo eu vou pagar? E aí a gente está tocando num assunto sensível, né? Estamos falando em economia de baixo carbono. Sim. E quando a gente fala em economia de baixo carbono, a gente não tem só fontes de financiamento dentro do Brasil, mas como diversos institutos ou ONGs financiando que estão fora do país. Existe muito dinheiro hoje para fontes de melhoria ou para implantação de economia com baixo carbono. Baixo carbono, e a captação de energia hoje, isso é totalmente viável. Você tem estudos, né, que são totalmente viáveis. E você pega, até eu tive um contato uma vez com embaixadas, lógico, o Brasil está preocupado, mas embaixadas que fazem o trâmite para investimento em determinados locais dentro do Brasil. Olha que legal. Você vai, por exemplo, conversar com uma embaixada alemã, que você mostra no Brasil, agenda uma reunião com o poder público, leva empresários. Leme tem até a questão do convento, tem todo o histórico, tem uma conexão com a Alemanha, claro, um exemplo, né? O pessoal do Ribeirão do Meio e tudo mais, você tem um projeto ali voltado para a energia solar, o que a embaixada poderia investir no município de Leme? Claro. Que para ela também é ótimo, né? Ela está fazendo a parte, queira ou não queira, hoje a gente tem um problema energético na Europa e o investimento em outros países pode ajudar nessa baixo carbono, compra de carbono, assim por diante. Porque Singapura, se não me engano, eles fazem investimentos em países e municípios, né? Como compra de carbono. Como compra de carbono. Então... Estava vendo recentemente um país asiático trabalhando muito forte em cidade inteligente com sensores, captação de pluvialidade, temperatura e tudo mais, para prevenir desastres. Então, eles têm um problema muito grande de desastre, um clima. Então, tem ano que faz muito sol e não tem chuva, e tem ano que tem muita chuva e alaga e mata a população. Eles estão trabalhando muito forte nesses aspectos. Minha pergunta é, hoje, como você falou que a segurança pública pode ser muito melhorada nesses aspectos. Leme, a gente tem um menor índice de desastres, de problemas relacionados à chuva ou a frio. Mas isso também pode ser muito utilizado, né? A gente poderia trabalhar muito na cidade inteligente para evitar esses tipos de desastres. Né? Pode, a gente pode ir nas cidades. Até Leme eu vejo uma situação assim, por exemplo, ocupação de solo. Né? Então nós temos em Leme um grande crescimento de condomínios. E esses condomínios geralmente são próximos de rios, pequenos rios. Né? Então a ocupação do solo, né, com asfalto, depois com a construção, você não deixa a água penetrar. Então a gente vê assim, isso observando, fazendo as caminhadas, né? Você vê alguns rios, na hora que esse rio se encontra, por exemplo, com o Constantino, ali naquela rotatória do posto, tem a loja de pneus ali e tudo mais, dali para frente o rio do Constantino está comendo toda a lateral do rio. Todo o leito. Já chegou no asfalto. Então assim, mas o que está acontecendo? É um problema de construção, não sou engenheiro, né? Isso é de observação. Então o que acontece? O fluxo de água que o solo não está absorvendo mais, onde era um sítio, uma fazenda, hoje é um condomínio. Ou um loteamento independente, não tem nenhum problema contra isso. Mas o que acontece? Você está fechando aquele solo, a água está descendo. E é legal nas caminhadas, né? A gente caminha e vê aquele monte de areia, assim, né? Mesmo ter chovido faz tempo. Ou quem é de moto, de bicicleta, é pior ainda, cai naquilo, né? Sim. Então por que aquilo lá está descendo muita terra? Né? Tá levando tudo. Então está assoreando o rio, isso é natural. Então com os sensores, qual que é o volume daquela região de água? Pô, Beck, você é um lunático, né? Você está falando isso de um rio e tal. É uma hipótese. Como que eu comprovo isso? Os sensores, claro. Volume de água, quanto que choveu naquela região, quanto que daquela água está indo para o rio. Então você tem um problema de boa parte da cidade, que você tem uma avenida onde tem um supermercado, tem posto de combustível, tem toda uma estrutura que, pelos períodos aí de chuva que está concentrado hoje, né? Chove pouco, mas chove muito em determinados dias, você tem um problema sério ali, futuro. Eu acho que a cidade inteligente, ela pode ser... Acho não, ela é a base para uma sustentabilidade. Sim. Não adianta muitas vezes a gente falar em sustentabilidade, em cidade sustentável, economia sustentável, se a gente não tem dados. Eu, por exemplo, não imaginava que era tão precário a parte de informações das cidades. Se você me perguntasse assim, antes das conversas, eu falava, não, acho que a cidade tem um BI, tem um sistema de gestão que dá esses números. Mas, esse Leme, e eu acho que não por Leme ser menor, mas acho que diversas cidades se encontram nessa situação. Então, como é que você navega no mar de olhos vendados numa tempestade? Sim. Difícil. Você pode pegar uma pedra, você pode encontrar uma iceberg e afundar. Sim. E pelo que eu entendo hoje, está longe das cidades terem essas informações na mão para uma gestão mais eficiente. Estão longe, assim, até para analisar o BI, né? A gente entra no portal da transparência, que seria uma forma de buscar esses dados e informações.
mas é extremamente lento, extremamente assim, as informações são complicadas, né? Não existe tanta transparência. Tanto que tem algumas empresas que desenvolvem BIs para buscar, para capturar esses dados, exibir esses dados e fecha um contrato. Eu tive contato com algumas, porque é muito rápido. Né? Você quer saber, então, qual é o investimento de Leme em determinados tipos de materiais. Né? Você puxa ali, você tem gráficos históricos. Uhum. Né? Eu quero saber, Leme, por exemplo, quantos aluguéis a prefeitura tem, né, em Leme. Então eu consigo puxar histórico dos últimos 30 anos. Olha, governo tal alugou tantas casas, pagava X mil. Como são esses aluguéis? São secretarias, são creches, são espaços. Aí, até para trabalho, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade para contratar mão de obra, ok? Então vamos para uma parte mais simples. Eu tenho dificuldade para contratar prestadores de serviço. Estou falando eu como pessoa física. Um cara que vai mexer para pintar minha casa, um cara que vai trocar um vidro. Uma cidade inteligente parte do pressuposto que isso tudo é muito fácil. Sim. Desde a construção de aplicativos ou até mesmo a parte de informações divulgadas. Sim. E hoje é uma dificuldade muitas vezes. Você não sabe, e acredito que a prefeitura tem isso muito fácil mapeado, mas não é público. Quais são as empresas que estão em Leme que podem prestar determinados serviços por ramo de atividade? Sim. Eu não tenho ideia quando eu faço procurar isso daí. Sim. E às vezes a gente acaba contratando empresas de outras cidades e por não saber o que tem. Sim. Então, uma cidade inteligente, ela vai buscar a te oferecer isso dentro do raio que você está, porque, consequentemente, ela vai ter um custo menor, uma entrega melhor, porque está mais perto. Óbvio, se for ter transporte, menos carbono sendo gasto, e assim, na prática, está muito além de simplesmente ser um semáforo inteligente. Sim, ou sim. Simplesmente um poste com uma iluminação pública que acende certo. Vai além, é mais complexo, né? Envolve uma mudança de cultura. Sim. Perfeito, mas dá para imaginar isso, né? E você começa a pensar junto realmente, Sim, né? Esses dos fornecedores, você tem um gráfico, tem um painel, clicar. Eu imagino, no lugar do empresário, você tem esses dados. Volume de água, captação, tratamento, questão da iluminação, a questão de tipo de mão de obra, as escolas próximas, o que você tem, e ter toda essa informação ali digitando, pesquisando. Pública, transparente. A gente trabalha com uma das metodologias que a gente trabalha a mais, que a gente usa de dia, é Scrum. A metodologia da parte do desenvolvimento em si. E uma das premissas disso é que você tem que ter tudo da forma mais transparente possível. E é uma coisa que a gente preza muito. A transparência, às vezes você olha no primeiro momento e fala, cara, isso pode ser complexo. Porque estão expondo aí alguma coisa que está no cerne do negócio. Mas não é bem assim. A transparência gera cobrança. A cobrança gera, consequentemente, otimização de resposta. Sim. E aí estamos falando de respostas ágeis. Sim. Não estamos falando de respostas rápidas. Sim. É diferente. Sim, sem E eu acho que isso é um ponto importante. Quanto mais transparência na gestão, mais fácil é dela gerar base para uma cidade inteligente. Porque você tem o problema. Você não vai jogar o problema para baixo do tapete. Isso é a base da cidade inteligente, que muitas vezes a pessoa pública, o executivo, enxerga um problema. Mas espera aí, eu descobri que na região leste de Leme, através os números estão mostrando para mim, que ali tem uma densidade populacional gigantesca e não tem um pronto atendimento. Né? Então o que acontece? Vai mapear quando são crianças, idosos, buscar isso? Eu vou buscar investimento. Onde é esse investimento? Então, a pandemia causou algum impacto nisso? Ou houve uma maior demanda de cidades inteligentes ou por transformar cidades em cidades inteligentes pela pandemia, ou isso não afetou? Houve sim. O pessoal, né, de ficar em casa, de controle, a forma de vida, entra até na economia de comportamento das pessoas mesmo, né? De como as pessoas consomem, por que consomem, quando consomem, a questão das doenças, né? Então isso houve todo esse entendimento da população de olhar para dentro, de olhar para a família e cobrar isso fora. Então hoje, quando você não tem um serviço muito bem prestado, seja de transporte, alimentação e saúde, a cobrança é maior. A gente nota isso agora recente, pós a pandemia. As pessoas estão muito mais preocupadas em olhar isso, né? De cobrar a qualidade do serviço público. Principalmente com a questão da saúde, né? Que existia uma imagem do SUS, pós-pandemia, a imagem do SUS é outra. Sim, é verdade. Então é necessário. Então na saúde, antes, mas é no SUS, eu vou ser atendido aqui 3 horas, 4 horas, não, é de graça. Tinha essa visão, a boa parte da população. Então eu ficava ali, penava. Hoje, a cobrança é maior. Né? Tanto que eu fui num pronto atendimento, tinha fila lá, e o pessoal falou, não, mas peraí, por que essa fila para agendar a consulta? Eu não poderia ter agendado de casa?
Eu cheguei lá, um senhor falou para mim, mas por que eu vim aqui agendar e não tem oftalmo? Estou tendo que voltar para casa, porque não tem como agendar. Ele teve que sair da casa dele, de bicicleta, porque não tem transporte, deslocar. Ou se fosse de carro era carbono, combustível, de a pé, que foi todo o sacrifício, vou chamar assim, do popular, né? Poderia ter um serviço de melhor qualidade, ser melhor assistido. Que é a base da receita da cidade inteligente. Na verdade, no fundo, ela busca sustentabilidade e o bem-estar do cidadão. Sem dúvida. Essa é a base da cidade inteligente. Sim. Beck, infelizmente nós estamos chegando aí na reta final do bate-papo, mas eu queria deixar, não sei se o Bruno tem mais alguma dúvida, mas eu vou deixar a minha última dúvida, na verdade meu último pedido para você. Como você mencionou, existe uma destinação de recurso do Poder Federal em relação às cidades inteligentes, para a evolução das cidades inteligentes. Qual que é a sua mensagem, seu recado para o cidadão que está ouvindo a gente aqui nesse episódio, para ele cobrar, ser mais participativo em relação a essa evolução em relação às cidades inteligentes? Perfeito. A atuação da população, né, dentro desse contexto, né, é a maioria. Né? Dentro do processo democrático é a maioria. Então o que seria realmente de entender, né, de pesquisar, a gente tem algumas informações, lógico, não precisa ser um profissional, um MBA em gestão inteligente, mas entender a importância disso na vida dele, na vida das outras pessoas, para poder cobrar, né, para levantar a bandeira realmente. Né? Por que isso acontece dessa forma? Poderia acontecer de forma diferente. Né? É uma nova visão até da população enxergar a política, né? De ter essa cobrança, mas essa cobrança com embasamento. Né, com o mínimo de embasamento, de entender a importância. Então eu não vou só reclamar da lâmpada que está queimada na frente de casa. Eu vou entender que Leme poderia ter toda uma estrutura de iluminação pública. Lógico, na frente de casa é segurança, entrar na garagem à noite depois da escola e tudo mais, que a gente sabe de violência. Onde não tem olhos tem violência, que a gente havia comentado. Mas dele cobrar, por exemplo, a iluminação pública de Leme, da cidade toda. Ele vai à noite ali do lado do zoológico, do chamado Bosque aqui em Leme, poxa, ali é uma iluminação diferente, é muito mais clarinho, o poste é muito mais fino. Por quê? Ali já tem uma estrutura de LED, tem uma estrutura diferenciada. Aquilo poderia ser para o município todo. Então, realmente, cobrar o poder público. Né? Porque a gente está vendo, a gente faz parte da solução. Né? O cidadão faz parte da solução. Então, ele tem que cobrar, porque só aguardar o agente público ou só reclamar que a política do Brasil é ruim, que a política não funciona, vai continuar da mesma forma. Né? Então, quem não queira, política faz parte da nossa vida. Não adianta a gente reclamar, porque ela faz parte da nossa vida. Faz todas as ações, você imagina saneamento básico, iluminação pública. Iluminação pública é um caso assim, olha, estendendo, né? Os meninos vão ficar bravos ali, porque a gente vai muito longe. Não, mas é um caso assim, por exemplo, eu pesquisando, todo mundo reclamava da iluminação pública. Daí eu fui pesquisar a lei. E eu não sabia que a lei do governo federal transferiu já há muitos anos a administração da iluminação pública para cidades. Né? Foi o governo federal, eu não vou recordar o ano exato, mas já há muitos anos. E aí o que a gente tem? Prefeitura empurra, no caso, a concessionária para a Electro empurra para a prefeitura. Claro. Mas o que acontece? Por lei é o município. Então, peraí, o município precisa. O que precisa? Uma estrutura? Vai ter que montar essa estrutura? Vai. Tem dinheiro? Tem, porque é cobrado taxa de iluminação pública em todas as nossas contas. Né? Nós pagamos isso. Né? R$ 7,90, não sei se é uma taxa fixa, mas nós pagamos. Olha lá, taxa de iluminação pública. Todo mês. Para onde está indo esse recurso? Já que a empresa não é responsável, a prefeitura não é responsável. Então a gente precisa modernizar esse parque. Sim, voltamos à cidade inteligente, né? Se isso tivesse de forma transparente, destinação e a população cobrando, talvez a gente já tivesse isso como uma resposta nativa nossa, né? Sim. Beck, eu queria agradecer para você o tempo que você dedicou a gente. Eu acho que eu queria terminar fazendo uma pergunta e deixo para você. Você fez uma provocação lá no começo, eu acho que é importante. Nós somos algumas empresas de tecnologia em Leme. Leme tem diversos outros tipos de empresas, como por exemplo empresas de churrasqueira. Como nós, na iniciativa privada, podemos ajudar a transformar as cidades de forma inteligente? Ou como a gente pode sensibilizar? Qual o passo? Como fazer isso? Como fazer diferente amanhã e não ficar daqui 3 anos a gente fazendo um novo podcast e ainda discutindo que Leme está engatinhando, ou qual foi a cidade, né? Como contribuir? Bom, ótimo. O primeiro passo vocês estão dando, né? Eu agradeço por isso, de dar essa abertura, de abrir esse tipo de conversa, nessa discussão. É uma empresa também, pelo espaço que vocês estão cedendo, o tempo de vocês. Então isso é um investimento, né? Sensibilizar as pessoas que estão acompanhando, que vão ouvir. O segundo passo realmente é a união. A gente sabe que não é tão fácil essa união, né? São áreas, todo mundo pelo trabalho, é um cenário
podemos chamar de competitivo, isso acontece, tá? Mas através de sentar, conversar, de unir, de ter os fóruns de discussões, trazer exemplos de fora, né? Então, assim, de fora do país, inclusive. Copenhague, né? É um exemplo fantástico disso daí. Fantástico. Daí você começa aquelas redes de parceria, você descobre, tem tal pessoa. Um exemplo, né? Eu conversei sobre o tema, né? Eu pedi um orçamento de uma consultoria e a mulher trabalha, o marido dela é funcionário da ONU e ela mora na Suíça. É uma brasileira. Ela falou assim, não, Beck, a gente dá palestra, existe que é o pessoal do Colab, né? Que é privado, né? Mas vai dar palestra para vocês, abre um espaço, convida. Quanto custa? X, é um valor até mínimo por investimento do município. Mas, por exemplo, se essas empresas de tecnologia tivessem a oportunidade de ter acesso a ouvir, a sentar, a apertar a mão, a abrir um fórum, né? Vamos criar um fórum semestral aí da área de inovação, tecnologia, vamos puxar isso, quem vem? A gente sabe que no começo, gente, é persistência. É persistência, ainda né? não tem um distrito de inovação, né? Não. Tem que ser criado isso aí. Isso é uma coisa que poderia ajudar muito, né? Em todos os aspectos, né? Pode. De investimento, né? Um pessoal que hoje falta muito, né, Bruno? Vocês sabem, vivem isso nas empresas, projetos. Sim. Projeto tem conexão, né? Não é um projeto sozinho, não é um projeto meu, é um projeto do município. Né? Você vai atrair muita gente, vai girar economia. Aquela história que todos ganham, que parece meio utópico, mas é uma realidade. Para quando você fala de cidade inteligente, o que é um município? Né? É um agrupamento de pessoas que têm oportunidades. São Paulo é um agrupamento de 12 milhões. Então você tem muitas oportunidades em São Paulo, pelo agrupamento. Então precisa agrupar as pessoas para a gente ter oportunidades. Né? Em Leme, 110, mas agrupar pessoas, institutos para ter oportunidades, para criar essas oportunidades. Quanto melhor a cidade, melhor a qualidade de vida para quem está nela. Nós vivemos aqui, né? Sem dúvida. É emprego, é escola, é saúde, né? Transporte, tudo. Beck, obrigado pelo tempo. Obrigado mesmo. Beck, muito obrigado pelo tempo aí. Foi um prazer conversar com você, muito esclarecedor também sobre todos os pontos aqui abordados. E a DevCoffee está sempre de portas abertas, isso sem dúvida alguma. Sempre fique à vontade para você tomar um café com a gente, discutir novas ideias, enfim. Quem sabe um novo episódio de podcast. Nossa. Bom, é isso aí, pessoal. Para mais conteúdo, siga a gente aí nos nossos canais, nossas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço.